Olá pessoal, aqui é a professora Débora. Continuaremos então com o nosso projeto de trabalhar as principais legislações cobradas aí para carreiras policiais. Em vídeo anterior nós trabalhamos aí sobre juizado especial, civil e criminal, e hoje nessa flash aula nós trabalharemos com crime de tortura, né? Hoje nós vamos trabalhar utilizando material de apoio, então eu vou subir aqui no vídeo para vocês um PDF tratando do crime de tortura. Assistam a aula, façam apontamentos e aqueles que tiverem interesse após finalizar o vídeo, né, mandam um direct na nossa página lá do Instagram contendo o seu e-mail que eu encaminho o material que nós utilizamos aqui hoje, tá bom? Peço que me acompanhem, prestem bastante atenção, é fundamental essa lei para quem pretende aí concurso para a carreira policial, tá bom? Sempre relembrando que o objetivo da flash aula é direcionar os senhores naqueles aspectos que são mais cobrados. Então a gente complementa aquilo que há na lei seca com questões teóricas, né, que tem maior incidência em prova. Então, a gente vai fazer um direcionamento para o estudo de vocês, certo? Então olha só, eu trouxe aqui um material que ele vai tratar sobre o crime de tortura. Olha só, a tortura ela é prevista na Lei 9.455 de 97. O que eu quero que vocês prestem atenção inicialmente é que a tortura ela parte de um mandado de criminalização. Então veja bem, a própria Constituição Federal ela determina que o legislador ele crie uma lei que puna aquele que pratique tortura. Então não era uma discricionariedade. Então toda vez que vocês que ouvirem a expressão ou que lerem a expressão mandado de criminalização, é porque parte da própria Constituição Federal a determinação de que se puna aquela conduta, né? Então numa prova dissertativa aí, para você agregar valor ao seu texto, racismo, né? Tortura, aqueles crimes equiparados também a hediondos demais, os crimes hediondos, há sempre aqui uma previsão, né, constitucional, há um mandado de criminalização para que o legislador venha, em lei específica, punir o crime de tortura e os demais crimes que eu acabei de mencionar, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção também, que é o objeto de prova que várias vezes gera dúvidas em alguns alunos, é a classificação do crime de tortura, tá? Tortura é crime comum. Vamos relembrar lá no direito penal, da parte geral, o que é um crime comum, né? Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, que não requer uma qualidade especial dele. Por que causa confusão? Porque há alguns que acreditam que tortura tem que ser praticada por funcionário público, e não, né? Se for praticada por funcionário público, nós teremos aí uma causa de aumento de pena, né? Mas pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bom? Não é um crime próprio, é um crime comum. Vamos lá. Tortura é prescritível ou imprescritível? Tortura é prescritível, tá bom? Não confundam isso, porque alguns crimes eles são imprescritíveis, outros eles são prescritíveis. E talvez a gente leve em consideração, por exemplo, racismo ou alguns outros que são imprescritíveis e confunda aí com a tortura. A partir de hoje eu não quero que os senhores confundam mais. A tortura, ela é sim prescritível, tá bom? Então, olha só, nós trabalhamos aqui inicialmente conceitos constitucionais relevantes ao aspecto do crime de tortura. A gente já viu que ele é um mandado de criminalização e já aprendeu o que é um mandado de criminalização, né? A gente relembrou o que é crime comum e o que é crime próprio. E a gente viu que aqui no caso da tortura ele é um crime comum. Por quê? Porque pode ser praticado por qualquer agente, né? E se for funcionário público vai ser uma causa que vai piorar a situação do agente, mas não é exclusivo de um funcionário público. Agora nós iremos analisar alguns artigos aqui da lei de tortura, aqueles que denominam algumas ações praticadas. Então vocês vão ver que a doutrina ela pegou aquele artigo 1º da lei de tortura e deu denominações para ele e fez algumas classificações. Então o que eu quero dizer com isso? É que eu tenho algumas espécies de tortura. Eu tenho tortura por tortura, eu tenho tortura crime, né? Então a gente vai estudar essa classificação aqui em seguida, só para a gente analisar aqui. Olha só.
Artigo 1º. Constitui crime de tortura, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, olha só. Qual que é o elemento aqui? Aqui eu tenho o quê? Dolo mais fins específicos. Então, aqui eu não estou falando de culpa. Eu preciso que seja uma ação praticada a título de dolo, né? Então, olha só. A. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui, na linha A, eu vou denominar de quê? De tortura prova, ou tortura confissão, ou tortura probatória. São as 3 expressões que vocês podem encontrar em prova, tá bom? Por que que esse nome? É fácil, gente, mentalizar e aprender em vez de simplesmente decorar. Por que que é tortura prova? Porque qual que é o objetivo dele aqui? Qual que é o dolo dele aqui? É obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá bom? Ele faz isso aqui a título de dolo. E esse crime é formal ou ele é crime material? Ele é um crime formal. O que que isso quer dizer? Eu preciso obter essa informação necessariamente? Eu preciso obter essa declaração ou essa confissão? Não. Basta que eu realize a tortura, independente de eu conseguir ou não o meu fim. Então, por isso que a gente diz que ele é um crime formal. E cabe tentativa? Cabe tentativa, beleza? Então, vamos seguir. Lá na linha B, eu tenho para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa. Então, aqui eu já tenho uma diferença. O fim, né, o fim especial de agir aqui é qual? Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, nessa linha B, eu tenho que tipo de tortura? Tortura, crime, não é? E aqui, novamente, eu tenho o quê? Um crime formal. Lembrando, aquele que eu não preciso, né, ter um resultado naturalístico. Basta eu praticar o verbo aqui, não é? Que é o quê? Provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cabe tentativa? Cabe, tá bom? E aqui eu quero que vocês anotem e prestem bastante atenção. O legislador ele é específico em falar que é de natureza criminosa. E a doutrina interpretou de maneira restritiva. O que isso quer dizer? Que não abrange a contravenção penal. Então, se fosse, se uma questão de concurso trazer para vocês, para provocar ação ou omissão de contravenção penal, tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque a interpretação aqui é restritiva. Então, eu preciso que seja crime, não abrange contravenção penal, tá bom? Na linha C, a gente tem em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui, nós denominamos de tortura discriminatória ou tortura preconceito. Também crime formal e também cabe tentativa. Anotem e façam uma observação aí que isso, né, a discriminação racial ou religiosa não vai abranger a homofobia, tá bom? Seria uma analogia em Mallam-Partem, não é? E relembrando aí nos conceitos do direito penal parte geral, não cabe analogia em Mallam-Partem, aquela analogia que prejudica o réu no direito penal, tá bom? Daí vem aqui o inciso 2. Submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou mediante caráter preventivo. Isso a gente denomina de quê? De tortura, castigo. Débora, como é que eu vou distinguir o crime de tortura, castigo, né, daqueles maus tratos que tem lá no Código Penal? Analisando o que? A intensidade do sofrimento físico ou mental. A questão, ela sempre vai ter que deixar isso claro. Porque se eu falo em sofrimento intenso, né, eu tô diante de tortura, tá bom? E a lei em forma geral é crime comum, né? Mas eu vou ter algumas exceções aqui que o crime vai ser próprio. É o caso aqui do inciso 2. Por quê? Porque exige uma qualidade especial do agente. Olha só, você tem que submeter alguém? Sim, quem? Que esteja sobre a minha guarda, poder ou autoridade. Então, exige uma qualidade especial do agente? Exige. Então, aqui eu vou ter o que? Uma exceção. Esse inciso 2, ele vai ser o que? Um crime próprio. Também cabe tentativa? Cabe tentativa. A tentativa é plenamente admissível, tá bom?
E olha só, quais são as penas, né, previstas para esses tipos de tortura? Tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, né? Qual que é a pena? A pena vai ser de reclusão de 2 a 8 anos, tá bom? E olha só, preste atenção, que o parágrafo 1º ele traz uma forma equiparada, certo? Ele traz, na mesma pena, que pena? Reclusão de 2 a 8 anos, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato previsto em lei, não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Eu quero que vocês observem, olha só. Aqui é uma equiparação aos tipos lá de cima. Então, aqui também vai incorrer em crime de tortura? Sim. Quem, né? Aquele que vai submeter a pessoa presa. E não se esqueça, tanto a presa, tanto aquela sujeita à medida de segurança, não é? Desde que esse ato não esteja previsto em lei e nem resulte de medida legal. Então, tem que ser o quê? Um ato ilegal. E qual que é o nome, né, que a doutrina deu para essa conduta equiparada do parágrafo 1º? Tortura pela tortura, tá? E aqui também, mais uma vez, a gente tem a título de dolo, né? Mas aqui eu não tenho uma finalidade especial. Aqui nos demais, nós notamos que além do dolo, ele tinha um fim especial. Aqui não, é uma tortura pela tortura, não tem uma finalidade especial. Torturou porque quis torturar, né? Não tinha uma finalidade especial. O sujeito ativo, ele é crime comum. Já o sujeito passivo, ele é crime próprio. Por quê? Porque aqui eu estou pedindo uma qualidade especial de quem pratica a tortura? Não. Mas eu preciso de uma qualidade especial daquele que está sofrendo a ação. Então, o meu sujeito passivo aqui, ele é próprio. Então, quem tem que ser? É qualquer pessoa? Não. Para estar aqui no parágrafo 1º, ele tem que ser a pessoa presa ou pessoa submetida à medida de segurança, tá bom? Esse parágrafo 1º aqui, ele é bem peculiar em relação aos demais, porque aqui ele vai exigir um sujeito passivo próprio, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui nossa análise da lei. Aqui é admitida tentativa? Sim, admite tentativa. Então, parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre nas penas de detenção de 1 a 4 anos. Então, olha só, o parágrafo 2º é diferente. Aqui ele não está punindo quem age, ele está punindo quem se omite quando tinha um dever legal, né, de evitar ou de apurar aquela conduta. Não se esqueça desse ou, né? Então ele tinha tanto o dever de evitar ou ele tinha o dever de apurar. E ele está agindo? Não, ele está omitindo, certo? Aqui a gente tem uma espécie de omissão imprópria. Muda a pena? Muda, que eu não tenho mais reclusão, eu tenho detenção de 1 a 4 anos. E essa conduta nós vamos denominar de tortura omissão, tá bom? O parágrafo 3º, ele traz aqui um aumento de pena, certo? Ele vai agravar aí a pena do agente se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Então eu vou passar a ter a pena de 4 a 10 anos. Se resultar em morte, eu tenho de 8 a 16 anos, tá bom? No material vocês vão perceber que a gente tem alguns quadros, né, sempre destacando essas diferenças aí de aumento de pena. Então preste atenção que não é qualquer lesão corporal, é lesão corporal de natureza grave ou de natureza gravíssima, a leve não está inclusa, e a outra possibilidade é a morte. Olha só, tem sido, né, defendido aí pela maioria, pela doutrina majoritária, que essa qualificadora que aumenta a pena aí, né, de 4 a 10 ou de 8 a 16 anos, só abrange as torturas que são praticadas por ação e não por omissão. Então, o que isso vem influir? Olha só, se eu pratico a conduta omissiva, que é essa previsão aqui do parágrafo 2º que nós acabamos de estudar, essa qualificadora não será aplicada, não é? Então, essa qualificadora eu só vou aplicar naquelas condutas que elas forem o quê? Dolosa, que é as outras que nós estudamos ainda há pouco. Então, lembrem-se disso. Tá vendo que o nosso objetivo aqui é trazer questões pontuais para vocês? Olha só, aqui ó, eu aumentei em face do resultado, né? Perdão, aqui. Eu aumentei em face do resultado. Mas e o parágrafo 4º?
E ele vai trazer um aumento de pena de 1/6 até 1/3 para quem? A depender, né, de quem pratica ou contra quem é praticado, não mais ligado à questão do resultado, né? Então, aqui, quando aumenta de 1/6 a 1/3, é quem praticou ou contra quem foi praticado, ou ainda a forma em que foi praticada. Então, eu preciso que vocês memorizem isso. Se eu falo em lesão grave ou gravíssima, morte, eu vou aumentar a pena de 4 a 10, a pena passa a ser de 4 a 10, a pena passa a ser de 8 a 16, né? Mas quando eu venho aqui no parágrafo 4º, ele trata de quem comete, contra quem comete e de que forma é cometido. Então, esse aumento aqui vai ser de 1/6 a 1/3, né? Se ele é praticado por agente público, tá vendo? Que não requeria uma condição especial, mas sim aqui um aumento de pena se quem cometeu ele é um agente público, certo? 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ó, é uma redação de 2003. Para o ano que a lei foi feita, é considerado aí recente, né? Na medida da proporcionalidade. Então, não se esqueçam, eu tenho criança, gestante, portador de deficiência, o adolescente está incluso aqui, ou o maior de 60 anos, tá? Tem que ter mais de 60 anos. E se o crime é cometido mediante sequestro. Então, olha só, se o crime é praticado por, se o crime é praticado contra e se o crime é cometido, né? Então, dessas formas, vai aumentar de 1/6 até 1/3, beleza? Parágrafo 5º, ele traz os efeitos da condenação. Então, o agente ele foi condenado aí pelo crime de tortura. Qual que é a consequência? Vai acarretar o quê? A perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício, pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá bom? Então, olha só, a consequência para o agente público aqui é a perda do seu cargo, não é? Ou a interdição para o seu exercício, por quanto tempo? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tem que memorizar isso. E eu trago uma observação, e eu preciso que vocês anotem isso aí, porque para provas tipo CESP, não é? Ou para delegado de polícia, que vai aprofundar um pouco mais, esse entendimento do STJ, né? Que esse efeito extrapenal é um efeito extrapenal. Então, qual que é a consequência disso, né? Ele é um efeito aí que vai ser imediato, tá bom? Então, olha só, vamos ler aqui. A condenação do agente público por delito previsto na lei de tortura acarreta como efeito extrapenal o quê? Imediato, automático da sentença penal condenatória, tá bom? Então, houve ali a condenação, já é um efeito automático, uma consequência dessa condenação. E olha só, já estamos finalizando, no parágrafo 6º, ele traz que o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá bom? Então, olha só, cabe fiança? Não. Cabe graça? Não. Cabe anistia? Não. É prescritível? É. Não confundam, tá? Às vezes o aluno pega assim, ó, não cabe fiança, não cabe graça, não cabe anistia e é imprescritível. Tá errado. A tortura, ela é prescritível. E olha só, para provas mais aprofundadas também, embora não caiba fiança, nada impede que o juiz autorize liberdade provisória sem fiança, tá bom? Olha só, aqui ele fala de graça, mas ele não fala de indulto. E surgiu várias discussões acerca do tema. O que foi decidido é que, embora o legislador não traga diretamente a proibição do indulto, né, o que seria esse indulto? Ele seria uma espécie de graça, só que não mais de forma individual. Agora, de que forma? De forma coletiva, né? Então, a natureza dos dois é a mesma? Sim, só que enquanto a graça tem caráter individual, o indulto ele tem caráter coletivo. Então, entende-se que, embora não esteja no texto legal, o indulto também está proibido, tá bom? O parágrafo 7º, ele é um parágrafo inconstitucional. Por quê? Porque ele traz a obrigatoriedade do regime de pena em regime
totalmente o quê? Fechado, né? Não é obrigatório. Ele vai ter direito à progressão de regime, a talvez nem iniciar em regime fechado, a depender das circunstâncias de cada caso concreto, tá bom? E olha só, pessoal, esse artigo 2º aqui eu acho interessantíssimo, porque ele relaciona muito, né, com questões que a gente estuda lá na parte geral do direito penal, de extraterritorialidade, né, condicionada, incondicionada, hipercondicionada. E aqui traz uma hipótese, né, dessa extraterritorialidade fora do Código Penal. E talvez se a gente não fizer um link, a gente deixe passar batido aí em prova. Então, prestem atenção. O disposto nessa lei, na lei de tortura, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sobre a jurisdição brasileira. Então, olha só, o que esse artigo 2º traz? Ele traz uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, né? Então, é uma observação que vocês devem fazer tanto no material de vocês de penal parte geral, tanto aqui de deixar anotado aí em caixa alta, que traz esse artigo 2º aqui, uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, tá bom? Olha só, vamos tratar aqui da competência para a gente finalizar, né? Competência para processar e julgar o crime de tortura é da Justiça Comum, estadual ou federal, a depender do caso, tá bom? Não dá pra gente estabelecer de plano que tortura é de competência federal. Não, depende do caso concreto, certo? Então, da análise do caso concreto pode ser da Justiça Comum estadual ou pode ser da federal, depende do caso concreto, tá bom? Outra observação que eu trago para vocês é que nos casos em que acontecer crimes previstos em tratado internacional, isso não vai atrair por si só a competência da Justiça Federal para o seu julgamento, tá bom? Então a gente finaliza aí a lei de tortura, trazendo os principais pontos, espero que vocês tenham gostado. E para a gente finalizar a aula, eu vou trazer aqui para vocês 2 jurisprudências que eu julgo importantíssimas para provas de carreiras policiais. Olha só, no caso do crime de tortura praticado contra criança, em que a prevalência de relação doméstica e de coabitação não configura bis in idem a aplicação conjunta da causa de aumento de pena previsto na lei de tortura, aquela que nós estudamos, né, de 1/3 a 1/6, e da agravante prevista no próprio Código Penal. Então, não vai configurar aí bis in idem, tá bom? Quem quiser anotar, ele na íntegra, é o informativo 589, tá bom? E a nossa última jurisprudência é que as ações de indenização por danos morais decorrentes de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos durante o quê? Durante o regime militar são imprescritíveis. Para esses casos não se aplica o prazo prescricional de 5 anos, né? Então recordem, se eu tivesse aí hipótese de dano moral que foi decorrente de quê? De perseguição, aqui o objeto da nossa aula, tortura e prisão, motivados por política durante o regime militar, eles são o quê? Imprescritíveis. É uma exceção à nossa regra de que as ações de danos morais prescrevem em 5 anos, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês trabalhando sobre a lei de tortura. Relembrando que quem tiver interesse no material, só mandar um direct lá no Instagram da AESP ou mandar no meu pessoal mesmo. Já encaminhe o endereço de e-mail que nós providenciaremos aí um envio para vocês, tá bom? A gente vai voltar trabalhando outras leis. O meu objetivo aqui com os senhores é trabalhar todas aquelas que são mais cobradas em concurso público para carreira policial, tá bom? Espero que tenha sido bastante proveitoso a explanação do assunto aqui com os senhores, né? É um prazer enorme mesmo. Curtam o canal para que sejam notificados toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Um abraço e até a próxima!